Luz, câmera, ação. Olá, gente, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre glicemia capilar. Já registramos aí, já fizemos ajuste de som, já colocamos nossa imagem no grupo para o pessoal saber que nós já começamos a nossa aula. Eu vou iniciar com o compartilhamento de tela. Peço a gentileza de vocês, para vocês me ajudarem. Vocês estão vendo aí o mesmo que a professora está compartilhando com vocês? Conseguem ver? Me ajudem. Não. Agora consegui. Okay. Agora consegui. Joia, perfeito. Então, a professora vai iniciar a aula falando o seguinte: aquele que não tem tempo para cuidar da saúde terá que arranjar tempo para cuidar da doença. Infelizmente, é uma frase assim um pouco difícil de dizer para vocês, mas realmente, infelizmente, se você não parar e cuidar da sua saúde, tanto física como mental quanto espiritual, ou você cuida enquanto está saudável, prevenindo, ou com certeza uma hora vai ficar doente. Por quê? Não se alimentando doente, não dormir na quantidade correta, excesso de estresse, falta de qualidade de vida, enfim. Tudo isso traz doenças para o nosso corpo. E por falar em doenças, vamos fazer uma pequena revisão. O que foi que nós vimos na aula passada? Pressão arterial. Pressão arterial, lembrando bem, todos nós temos pressão arterial. O problema é quando é hipertensão, ou seja, tudo que é hiper é alto. Porque a pressão arterial é a consequência, é a força que o sangue exerce contra a parede das artérias. E aí, para poder circular o sangue por todo o corpo. Só que quando essa pressão ela está demais, ela está excessiva, ela sobrecarrega quem? Os vasos sanguíneos, porque o sangue para passar ele vai forçando. Com o tempo, uma má alimentação, falta de atividade física, excesso de estresse, falta de dormir, não é apenas um sintoma, são vários sintomas, é uma somatória que acaba desenvolvendo a doença. Um exemplo, a pressão alta, ela pode ter um pico de pressão, uma notícia dada de uma forma errada, pode ter uma pressão alta ocasionando o AVC, ou seja, acidente vascular cerebral, ou ainda popularmente conhecido como derrame. Ou acidente vascular cerebral isquêmico, existem duas formas. O hemorrágico, como a professora citou, é aquele que é pela força. O isquêmico é quando a pressão está alta e ainda não está controlando o colesterol, tá ali o colesterol na parede da artéria, vai forçando, uma certa hora acaba arrancando lasca de gordura, indo para a cabeça, causando uma obstrução, ou seja, uma isquemia. Eu pergunto, quais são os sinais, quais são os sintomas, quais os medicamentos? Primeiro, tem paciente que é assintomático, ele tem pressão alta e ele não sabe que ele tem pressão. Como que ele vai saber que ele tem? Aferindo a pressão. Professora, isso é muito sério. Sim, isso é muito sério. Por isso, é importante o quê? Não é apenas uma coisa, são várias, principalmente excesso de refrigerante. Refrigerante, ele não é saudável. Nosso corpo precisa de água. Nosso corpo precisa, nosso rim precisa de água. E aí, a professora colocou lá, pediu para vocês realizarem uma pesquisa, então, de alguns medicamentos que são utilizados para hipertensão. De preferência, os mais conhecidos. Na aula, nós falamos a respeito deles. E hoje, eu ainda vou finalizar, eu não falei, quero ser bem sucinta, porque não tem muito o que falar a respeito, sobre a hipotensão. Porque todo mundo se preocupa com a hiper sim, dá AVC, dá uma série de consequências, dá aneurisma. O que é aneurisma? Quando o sangue fica passando com muita força, você persiste em ingerir alimento que tenha muito sódio, enfraquece a parede da artéria, começa a formar ali como se fosse uma bolinha, esse enfraquecimento estoura. E a hipotensão? É um pouco diferente. Porque é mais fácil você ouvir ou ver relatos de paciente com hipertensão do que com hipo. Vamos falar ainda sobre a glicemia capilar, o que é ela? Então, é o seguinte, falamos da pressão alta. O que é ter pressão alta? É uma pressão acima de 130, 140 por 90, que seja contração e relaxamento, é considerado hipertensão. Fator de risco? Sedentarismo, uma alimentação, excesso de sódio, influência genética, isso não tem como a gente mudar, excesso de peso, estresse constante.
Aí, o que a professora quer que você guarda? Principalmente, tem que ir ao médico. Não é só o tratamento, não é só medicamento. É o acompanhamento médico, é atividade física, é alimentação. Hoje nós vamos falar aqui, ó, diabetes, como que é, para que no final a gente saiba também toda essa sequência, quais são as consequências, sintomas, medicamentos. Vamos lá, então. Iniciando a aula, o que é hipotensão arterial? Tem vários tipos de situações ao qual você pode ter hipotensão. Você pode ter por postura, por diabetes, não sabe às vezes que tá. Pressão, eu não falei que é a contração e o relaxamento? O saudável até, ó, observe que essa imagem que eu estou compartilhando, 80/50. Ou seja, está muito baixa essa pressão. Tem pessoas que até 90 é o normal. Menos que isso, vai dar sensação de desmaio, com certeza. Dentre eles, quais que é o sintoma? O coração começa a bater forte, da fadiga, da dificuldade na concentração e, principalmente, desmaio e náusea. Tem sintomas que é comum? Sim. É muito comum a pessoa estar usando um medicamento e dar queda de pressão. É muito comum um medicamento pode dar desmaio. Ah, pressão baixou, desmaio. Fraqueza, desmaio? Sim. Hipotensão de postura. Sabe aquela mania de amarrar o tênis, abaixar a cabeça quando você levanta a sensação que você vai desmaiar? Isso é hipotensão de postura, tá? A diabetes, a desidratação, todos esses fatores. Opa, a Larissa entrando na sala, muito bem. A diabetes, a desidratação, todos esses são fatores para quê? Para o desmaio, para a hipotensão. Hipovolemia, ou seja, baixo volume de sangue circulando, pode dar hipotensão. É consequência da hipotensão. Jejum prolongado. Então, esses são os sintomas comuns. O que é interessante você saber? Alguém está perto de você. Olha lá. Começou. Ai, meu coração está batendo forte. Ai, estou com sensação de vômito. Ai, não sei o que é. Minha visão está embaçada. Estou me sentindo fraca. Essa sensação são vários sintomas juntos. Então, se a pessoa tem sensação de desmaio, a primeira coisa que você vai fazer, se ela estiver em pé, pede para ela sentar. Se ela estiver sentada e vai sentir que vai desmaiar, pede para ela deitar. Ela vai deitar, você vai elevar as pernas. E se a pessoa não tem problema de pressão alta, você conversa com ela, porque daqui a pouco ela vai desmaiar. Antes dela desmaiar, sal debaixo da língua. O café também é bem recomendado. Líquidos, que ajuda no tratamento de pessoas que têm sempre problema com desmaio, é líquido, porque desmaiou, vai ter que ser encaminhado para o atendimento para poder pôr líquido na veia. Por quê? Eu falei que hipovolemia, ou seja, falta de volume de sangue, dá o quê? Desmaio. Então, as consequências da hipertensão, ela é muito mais devastadora do que da hipotensão, entendeu? Hipotensão, põe esse salzinho debaixo da língua ali, ó, resolve tudo. Sempre, quem sabe que tem pressão um pouquinho mais baixa, como é que você vai saber? Se você aferir. Sabe que tem pressão baixa? Percebeu que não está com a sensação boa? Um copo de água, um pouco de sal debaixo da língua e aguarde que é uma sequência, tá bom? Enquanto aí hoje nós vamos falar do quê? De glicemia capilar. O que é a glicemia capilar? Aproveitando que vocês estão verificando aí o que é, olha a Carla entrando na aula aí, gente! O que é essa glicemia capilar? A professora vai fazer o quê? Realizar a chamada enquanto vocês estão dividindo aí, ó. Vamos lá, então. Quem entrou, acabou de entrar, eu vi a Anelisa. Ô, Anelisa, boa tarde, seja bem-vinda. Eu vi que a Larissa entrou agora também, bacana. A Andressa tá por aí, o Diego. A Mila, a Roberta, ok. Então, ó, missão dada, missão cumprida. A professora fez aqui a chamada de vocês. E agora, hoje, como o assunto é glicemia capilar, o que nós vamos falar? O que é esse teste da glicemia capilar? É um exame sanguíneo que se faz. Esse aparelhinho aqui que eu estou compartilhando a tela com vocês é um exame que é para verificar o quê? O nível de glicemia. Corrigindo, o nível de açúcar. Oi, Ana, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Larissa, boa tarde. A professora fez chamada agora mesmo. Nós estamos falando hoje sobre glicemia capilar. Então, Érica, faz uma gentileza para a professora.
A Ana conseguiu entrar, só que ela não está conseguindo me ouvir. Por gentileza, sabe se você consegue falar para ela uma conversa ali no bate-papo para ver se ela consegue ligar e desligar o som, por favor? Eu vou continuando falando com vocês enquanto isso, para que vocês entendam o seguinte. Esse exame, ele oferece um resultado, ele é imediato. Tem aparelhos que é questão de 5, 10 segundos. O que vai acontecer? Esse exame sanguíneo, ele oferece ali um resultado dos nossos capilares. Lembra lá da aula de anatomia? Onde tinha lá o sangue, saía do coração, era o sangue oxigenado, cheio de gás carbônico. Desculpa, ele entrava no coração com gás carbônico, saía oxigenado e vinha a circular por todo o nosso corpo, até a cabeça, até a planta do pé, a palma da mão. Então, os capilares é o processo final. Então, glicemia capilar quer dizer que ela não é coletada no sangue na veia, é coletado no capilar, ou seja, no dedo. Se o cliente fez esse exame, se a farmácia fez uma campanha de glicemia capilar para ver onde você tem diabetes, então se ali deu alterado ou um valor que não é considerado dentro do normal, automaticamente, qual que é a sequência? A sequência é encaminhar e sugerir para o cliente que ele colete esse exame em jejum. Por quê? Em jejum, o parâmetro, com certeza, se tiver alguma alteração, aqui ó, já vai indicar que alguma coisa não está boa. Então, para seguir um acompanhamento, coleta esse exame em jejum. Mas você vai perguntar para mim assim, professora, então qual que é o valor normal da glicemia capilar? O valor normal da glicemia capilar funciona assim. Esse normal é dizer um parâmetro para coleta em jejum. Olha só. Em jejum, coletou, deu até 99, tá? Quanto da diabetes normal. Vou falar sobre isso daqui a pouco. De 100 a 125, os profissionais já estão conversando com o cliente, ele está entrando numa reeducação alimentar, atividade física, e alguns profissionais já iniciam com medicamento via oral. Aí fica a conversa entre o cliente e o médico, é opcional, mas o médico já orienta. Deu acima de 100, é um alerta já, ok? 2 horas após a refeição, tem que dar inferior a 200. Se o cliente foi lá, teve a campanha, ele vai, eu acabei de tomar leite, alguma coisa assim. Mas deu lá 300, não. Mesmo com o leite, comeu leite, tomou um leite, comeu um pão, até 200. Deu muito acima disso, esse cliente vai entrar em alerta. Você orienta ele a realizar esse exame em jejum. Por que, então, existe o exame de glicemia capilar? O objetivo do exame de glicemia capilar é para detectar se o paciente tem diabetes. Aí você pergunta, então, o que é diabetes, professora? Diabetes é um conjunto de desordem que dá dentro do organismo. Ou seja, nós temos um órgão, esse órgão chama-se pâncreas, ele é uma glândula mista. Ele é responsável por um hormônio chamado insulina. A insulina, quando é que não existe um tipo só de diabetes, nós vamos falar daqui a pouquinho que existem 2 tipos, o tipo 1 e o tipo 2. Então, essa desordem metabólica que acontece ali dentro do corpo, começa a acontecer o quê? Um quadro de hiperglicemia, ou seja, está com uma quantidade excessiva de açúcar no sangue. O resultado é uma alteração nessa secreção dessa insulina. O paciente vai ter muito problema. E eu vou contar para vocês o seguinte, eu vi uma pesquisa recente, que até 2030, mais de 320 milhões de pessoas no mundo vai estar com diabetes. E na população brasileira, 12% da população brasileira já é diabética. Então, diabetes e pressão alta são 2 doenças crônicas. Ou seja, se a pessoa ter, ela sempre vai ter. A pergunta é, qual a diferença, então, entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2? A professora vai explicar algumas diferenças aí, para que você possa ter uma melhor compreensão da doença. Ó, vamos pensar lá. Tipo 1
O pâncreas, que eu comentei com vocês, que é aquela glândula mista, ela que faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema endócrino. O sistema digestório, ele ajuda ali na metabolização dos alimentos. E no sistema endócrino, ele libera um hormônio, que é ele para que a glicose é o que serve de combustível para o nosso corpo. O carro tem gasolina, nós precisamos de glicose. Glicose é através dos alimentos, através das frutas, legumes, verduras, enfim, tudo que nós ingerimos, em geral, tem nutrientes, tem glicose. Só que existe a glicose direta. Glicose direta é o açúcar, tá? Glicose indireta, um pão. O pão, ele é feito à base de trigo, ele é um carboidrato que no final da digestão, lá no nosso sistema digestivo, vira açúcar. O açúcar, para ele poder circular e ser um combustível eficaz no nosso corpo, ele precisa da insulina. Mas lembrando bem, o tipo 1 não produz insulina nenhuma. Ou seja, ele dá normalmente na infância ou na adolescência. O tipo 2, o organismo não utiliza bem a insulina. A insulina até tem, mas é como se o pâncreas liberasse sempre com preguiça. Então, o diabético tipo 2, ele passa mal e precisa de medicamento. Agora, entra a parte daqueles que vão atuar em farmácias, não é toda farmácia que vende insulina, tá? Porque ela é um tipo de medicamento que tem que ter todo cuidado, porque é um hormônio. Tem que se manter na geladeira. E o diabético tipo 2, ele toma medicamento via oral. Tipo 2, normalmente ele dá após aos 35 anos. E se esse paciente estiver acima do peso, não praticar atividade física, é sedentário e principalmente tem pai, mãe, vô e vó, ou seja, tem da genética, a propensão que ele tenha é muito maior. Vamos lá então. Diabetes tipo 1, o que acontece ali nos sintomas? É sede em excesso. A pessoa bebe água, parece que está sempre faltando água. Da mesma forma que ela bebe muita água, ela faz no xixi. Está sempre cansada, com muita fraqueza. Perde peso sem razão. E, principalmente, é muito comum em criança e adolescente. Então, tem que ficar atento ao seguinte. Sabe aquela criança que fica ali ó, toda hora, bebendo água? Ai, tô com sede, fome, fome, fome. Não sabe por que essa criança está com esse excesso? Observe com mais carinho os sintomas. Se for necessário, leve ao pediatra, se for ter 12 anos. Se ele for adolescente, começou a crescer, está emagrecendo muito, fala porque cresceu. Para retirar todas as dúvidas, dê a orientação do seu cliente, leve seu filho ao médico para coletar um exame de glicemia. Não é capilar. Glicemia em jejum. É quando você colhe no laboratório. Coletado na veia. Glicemia capilar é aquele que você faz no aparelho. Vou mostrar daqui a pouco o aparelho para vocês, tá? Tipo 2. É muito comum ter visão turva, fome exagerada, formigamento, infecção frequente, má cicatrização. E ainda é difícil, por quê? As feridas não cicatrizam, principalmente nos pés, porque lembra que aqui essa região que eu estou mostrando para vocês é o coração. Até que o sangue sai do coração, desce, faz todo esse percurso e volta, como o sangue está com muito açúcar, o açúcar fica parado. Porque o açúcar não consegue. Lembra que eu falei aqui, ó? Guarde bem isso. Tipo 1 não produz nada. O tipo 2 com preguiça, ou seja, aqui já sabe que tem que aplicar. Aqui ele toma medicamento, mas ele acha que só o medicamento vai fazer milagre. Então, se o cliente entrar na farmácia e perguntar para você se ele tomar o medicamento direitinho, ele vai se curar? A resposta é não. Você fala, nossa, professora, que drástica. Não, não é questão de ser drástica. A questão é para você entender o seguinte. Diabetes, como ele é uma doença crônica, ele prejudica um órgão que ele é muito importante no funcionamento do nosso, tanto do nosso alimento, quanto para nos dar força, nos dar disposição. E a insulina, ela faz isso. Ela faz com que tudo circule de uma forma correta. Mas se não estiver produzindo, o que vai acontecer? Olha só, observe. Tipo 1, então, se você estiver anotando, há uma característica que é a ausência do hormônio insulina. Ou seja, não tem. O pâncreas não consegue fabricar de forma nenhuma. Existe dentro do pâncreas uma célula, essas células pancreáticas,
elas são destruídas. E com isso, como elas são destruídas, elas não conseguem produzir. Ou seja, insulina tipo 1, guardando bem, não produz insulina nenhuma. Ou seja, não chega a insulina para a glicose. Aí existe o quê? Ah, tipo, não toma insulina. Quais insulinas? Se vocês quiserem anotar aí, ó, eu trouxe o nome de algumas. Tem vários exemplos. Tem insulina regular, insulina NPH, Lispro, Lantus, Apidra, Tresiba, Aspartame e Levina. O que é isso, professora? São nomes de tipos de insulina. Insulina não é tudo insulina? Não. Tem insulina que ela é sintética, ela é fabricada em laboratório. E tem insulina que eu vou contar um segredo para você. A insulina, algumas, elas são compostas, desculpa, elas são fabricadas a partir do quê? De insulina de porco, insulina de boi. Ah, professora, como assim? Antes, até muitos anos atrás, se uma pessoa tivesse diabetes, ela morria. Se fosse tipo 1. E a tipo 2 morria cedo, porque não tinha tratamento, não tinha medicamento, não tinha insulina, não tinha ela fabricada de uma forma sintética. Então, assim, todas elas são fabricadas, mas umas é de origem animal e outras são sintéticas. Todas elas vendem na farmácia, grande parte delas sim, tem farmácias que elas são especializadas em insulinas. Então, os tipos de insulinas, elas se diferenciam de acordo com a ação. Ou seja, depende do momento que ela vai ser aplicada. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tem uma insulina que ela chama Detemir. Tem a os nomes são bem complexos, tá? Deglutega ou Glargina. Essas insulinas aqui, as ações delas são lentas ou prolongadas. Ou seja, tem algumas delas que duram 24 horas no corpo. Essas de última geração, elas podem durar até 30 horas. Então, antes só tinha-se uma insulina chamada NPH. A NPH é uma insulina que às vezes chega a ser aplicada 3 vezes no dia. E ela é de ação lenta. Essas daqui que eu acabei de citar para vocês, também é ação lenta, só que elas são ultra lentas. Ou seja, o paciente não vai precisar mais se picar 3 vezes no dia. Ele vai picar uma vez só. Viu como que ela é uma insulina de última geração? A NPH é uma das mais antigas que tem. É ela que é distribuída nas unidades básicas de saúde para quem tem diabetes. Atualmente, existem insulinas ultra longas. Elas podem ficar até 2 dias no corpo. Então, diminui a quantidade de vezes que o diabético fica se picando ali, tá? Muito complexo, muito complicado o tratamento do diabético, vocês sabem por quê? Porque, assim, a criança, é muito complicado você convencer a criança que ela precisa daquilo para sobreviver. Então, o que eu vou falar para vocês? Ó, eu não dei os exemplos da Detemir, da Glargina, tem a NPH e a NPL. Essas insulinas aqui, ó, elas são todas insulinas de ação intermediária. Ou seja, tem que picar ela até 3 vezes no dia. Ela também imita o efeito basal da insulina, sendo aplicada de 1 a 3 vezes. Não é você, de acordo com a sua orientação, é o médico que manda tudo isso prescrito. O que você tem que entender é sobre o nome dessas insulinas. E entender que algumas delas é de ação rápida. A pessoa faz e come. Essas duas que eu trouxe exemplo para vocês aqui, são ações lentas e ultralentas. Entenderam? Então, se você estiver anotando aí, insulina número 1 e insulinas de número 2 são insulinas ultralentas. Existem outros tipos de insulina que a ação delas é o quê? Regular. O que é isso, professora? A pessoa tem que tomar ela 30 minutos antes de comer. E aquelas outras duas que você falou? Ela tem que tomar um exemplo pela manhã. É o médico que vai dizer. Por isso que eu não vou entrar muito nesse detalhe de explicar para você quantas vezes, que jeito. O médico vai determinar. O que você tem que saber? Você tem que saber que insulina, com esses 3 nomes, Detemir, Deglutega e Glargina, são ultralenta. NPH e NPL são insulinas lentas. Que a insulina regular, ela tem ação rápida. Ela faz ação em 30 minutos. E que existe a insulina Lispro, Aspardi ou
glulizina. Elas são ultra rápidas. O paciente fez, ele tem que comer em menos de 15 minutos, senão ele vai passar mal. Entendeu? Então, uma é para ser tomada para durar o dia inteiro no organismo. A outra, o paciente vai tomar a cada vez que ele for dormir, a cada vez que ele for comer. Depois eu compartilho com vocês essa imagem lá no grupo, se vocês acharem melhor. Combinado? Paciente diabético tipo 2. Normalmente são pacientes idosos. A grande maioria dos pacientes idosos, foi feita uma pesquisa e cerca de 15% dos pacientes idosos têm diabetes. Isso há muito tempo. Essa propensão está crescendo muito. Ou seja, não é por falta de conhecimento, é porque às vezes o paciente não quer fazer o tratamento, ok? Porque ele não inclui só tomar insulina. Tem que fazer o teste de glicemia capilar, ou seja, furar o dedinho. Tem que iniciar atividade física. Então, como é que é o tratamento? É a atividade física, é a parte nutricional e a parte medicamentosa. Então, tipo 2, ocorre uma deficiência de insulina, mas é só parcial. No idoso, às vezes não consegue baixar a ação do medicamento, da insulina só com medicamento, não consegue baixar o diabetes, passa a tomar insulina também. Mas, professor, é sério isso? Sim. Tem 2 defeitos que acontecem na célula que não permite que ela não entre. E quando a pessoa está com diabetes tipo 2, de acordo com o local onde atingiu ali, ó, a fábrica se cansa de fabricar. E aí esse paciente já não toma o medicamento dele direito, daqui a pouco não vai ser só medicamento, vai ter que começar a aplicar insulina. Então, assim, para não confundir sua cabeça, tipo 1 toma insulina, tipo 2 toma medicamento via oral. Só que o tipo 2, se ele toma medicamento via oral e não cuidar da alimentação e da atividade física, ele passa a tomar insulina também. Guardaram bem isso? Por isso que tem idoso que ele toma medicamento pela boca e tem que voltar e tomar insulina. Estou compartilhando com vocês a lista dos medicamentos mais vendidos para diabetes. Glifage é marca, tá? O nome correto do medicamento é cloridrato de metilformina. O cloridrato de metilformina é um medicamento que o diabético tipo 2 toma. Existe ele de 500 e de 800 miligramas. É o médico que vai dizer qual que é o miligrama que o paciente vai tomar. Correto? Trouxe aqui, ó, se vocês depois quiserem, me solicitem lá no grupo, eu posso mandar a lista dos principais medicamentos que são utilizados. Eu trouxe o cloridrato de metformina para que hoje você lembre e já anote aí que você aprendeu o nome do medicamento que é utilizado para diabetes. O que mais? Como é que funciona isso, professora? Funciona assim, diabetes é uma deficiência de insulina. Esse hormônio é produzido pelo pâncreas, eu gostaria que você lembrasse bem disso. E que a glicose, para ela entrar na célula, para dar energia para o nosso corpo, ela precisa da insulina. Se não tem insulina, a pessoa vai ter o quê? Diabetes. Ficou bem claro isso para vocês? Esse aparelhinho é vendido lá na farmácia. O nome dele é glicosímetro. O glicosímetro, ele serve para medir o quê? A glicemia. Essa fitinha que eu compartilhei aqui para mostrar para vocês, chama-se a fita. E todo aparelho, ele precisa de uma fita. Na ponta dele, tem algo parecido com código de barras, igual a imagem que está mostrando. Então, aonde tem esse código de barras, você vai introduzir no aparelhinho, e o aparelhinho vai pedir uma gotinha, para você colocar o sangue aqui, ó, onde está coloridinho. Colocou, acabou. Qual que é um cuidado muito importante? Não passar álcool para fazer esse teste. É bacana o quê? É bacana que você peça, orienta ao cliente que lavar a mão com água e sabão. Lava bem a mão, seca, porque o álcool passado no dedo, ele pode causar o quê? Interferência no resultado do exame. Olha, essa dica é muito interessante. E tem algumas pessoas que há muitos anos fazem o tratamento e não fazem da forma correta. Então, a lanceta é um dispositivo que você usa para furar. Fita reagente, se você estiver anotando, anota aí, ó. Então, glicosímetro, fita reagente e lanceta. Esses 3 que eu falei para vocês é o que você utiliza para fazer o quê, ó? Vocês estão vendo aqui nessa imagem? Tá vendo essa partinha azul aqui? É onde a pessoa encosta o dedo aqui e aperta. Apertou, você vê que a pessoa não vê nem a agulha?
vai sair o sanguinho, coloca lá e enfia. Só que não é como está aqui na imagem, tá? Quando o paciente for fazer o exame, já tem que estar enfiado lá dentro já a fita. Então, repetindo, glicosímetro, fita reagente e lancetas. Aqui, ó, a agulha para insulina, o calibre dela é 13 por 4,5. E a seringa é seringa de unidades. Então, quando vocês vendem na farmácia, vocês não vendem só insulina, vocês vendem materiais também. Então, os materiais é aparelho de glicosímetro, fita lancetadora, que é para furar, a fita reagente e a agulha 13 por 4,5, que a maioria já vem na seringa de 100 unidades. Tem de 100, de 30 e de 50. Então, essas 3 medidas que tem de seringa para diabético, tá bom? Guardando bem, então, o tratamento para diabetes é um conjunto de insulina ou medicamento via oral, atividade física e a parte nutricional. Esse é um bom tratamento. Só medicamento não resolve. O paciente vai ter muitas consequências. Só exercício não resolve. Só alimentação não resolve. Tem que ser exercício, alimentação, insulina e bastante água. Então, se um paciente quiser um bom controle na alimentação, adesão ao tratamento e a prática do exercício. Aqui, ó, conforme essa imagem aqui, ó. Tá aqui a fita, coloca no dedo, sai o resultado. Hoje, então, falamos um pouco de diabetes. Caso você tenha alguma dúvida, coloca lá no grupo que a professora esclarece, porque a próxima aula, a previsão é nós falarmos o quê? Higienização das mãos. Nunca se falou tanto em lavagem das mãos. Eu me sinto assim, quando eu escuto, eu falo, olha que bacana, agora todo mundo, não é só quem faz curso, todo mundo vai aderir ao lavagem das mãos. E eu vou encerrar a aula falando, sabe o que para vocês? A seguinte frase. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Sabe o que isso quer dizer? Vocês não são mais inocentes, que agora vocês ouviram, aprenderam bem sobre o diabetes. Então, se estão em dúvida, releiam, aproveita agora a época de aula remota, releia a apostila, e se tiver dúvida, pode me procurar que eu estou aqui à disposição. Daqui a pouco a professora vai enviar a atividade lá no grupo.